Graça, paz e misericórdia a cada um daqueles que está assistindo esse vídeo. Graças ao Senhor. Essa é a mensagem do final de semana da igreja em Hortolândia. Nós continuamos com o alimento diário da série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. O título do volume que nós estamos nesse momento é A Cumplicidade na Obra do Senhor. E nessa semana 1 desse volume, o título da mensagem é Destinatário Timóteo, que é a primeira parte. Então, amados, nós vamos fazendo a primeira parte dessa mensagem das epístolas a Timóteo, né, cujo destinatário foi Timóteo. E a partir do que nós lemos nessa semana do Alimento Diário, do que foi, graças ao Senhor, soberanamente passado para os irmãos que nós lemos, eu queria encorajar os irmãos, aquele que estiver assistindo esse vídeo nesse momento, que puder abrir as Bíblias. Nós vamos passar por alguns versículos para ajudar a embasar o conteúdo do que será falado nesse vídeo, graças ao Senhor. Nós vamos começar com Atos, capítulo 16, versículos de 1 a 3. Né? Eu vou me voltar aqui para a Bíblia para poder também ler os versículos, para que a gente possa continuar. Né? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então, Atos 16, capítulo 16, versículos de 1 a 3. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, irmãos, aqui fica a primeira ação, né, de um apóstolo. Né? Ele narra basicamente a ação que ele cometeu, ou as ações que ele teve que fazer naquele momento. Né? Ele circuncida a Timóteo, de qual dá-se bom testemunho, para evitar que aqueles crentes, aqueles cristãos que antes eram judeus, se escandalizassem. Então, naquele momento, Paulo circuncida a Timóteo. Né? Fez essa prática. Mas nós vemos que essa foi, né, soberanamente pelo Senhor, a vontade do Senhor muito bem exercida e traduzida em ação pela sensibilidade que o apóstolo Paulo teve naquele momento. Né? E vamos ver também, eu vou ler aqui para os irmãos quiserem acompanhar, 2 Timóteo, capítulo 1, os versículos de 2 a 5. Senhor Jesus. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo de 2 a 5. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de 2 a 5. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar
me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, eu estou certo de que também em ti. Então, amados, o grande apóstolo Paulo, ele escreve a segunda epístola a Timóteo, dizendo que ele ansiava, né, e estava aguardando o momento de se encontrar com Timóteo. Então, tamanho apreço ele teve por Timóteo. Ele cita, né, que Timóteo era um convertido através, provavelmente, né, a conversão dele se deu principalmente através da avó e da mãe, que eram cristãs, né, eram crentes. E Paulo fala também de graça, misericórdia e paz, né? Eu tenho desfrutado muito disso, que no início de algumas epístolas, Paulo fala de graça e paz. E nessa aqui ele fala de misericórdia, né? E que o Senhor mesmo possa estender o seu braço de misericórdia, principalmente no momento que vivemos, nessa pandemia tão severa que tem levado muitos irmãos e que, pelos sinais dos tempos, talvez os sofrimentos serão ainda mais severos pelos cristãos, né? Então, nós precisamos desfrutar muito da misericórdia do Senhor. E graças a Deus por ela. Nós vemos também que nesse momento, né, o adversário de Deus, claro, ele quer que o mínimo de pessoas se convertam, o que é terrível, porque nós sabemos que o lago de fogo foi criado para Satanás, o adversário de Deus, e para o anticristo, e não para os seres humanos. Então, essa fica o primeiro encorajamento para nós pregarmos o evangelho da graça, da salvação das pessoas, mas o adversário de Deus, ele quer que a verdade fique longe dos filhos de Deus, vamos dizer assim. E muitas vezes ele usa situações lícitas, né? Pessoas que fazem parte do nosso convívio social, né? Através de ideias, de debates, de levantar dúvidas, através às vezes, estudo, que na nossa vida humana muito faz parte, né? Aqueles que têm mais oportunidade. E muitas vezes pessoas do nosso convívio, porque o que é a realidade, né? É a verdade transformada em prática. E o primeiro exemplo para nós da vida da igreja é a questão do invocar, né? Ó Senhor Jesus, aquele que invoca, ele traduz uma realidade de vida, ele traduz uma verdade numa realidade da vida dele, do viver dessa pessoa. E eu encorajo você que esteja assistindo esse vídeo a sempre invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus. E para os irmãos, né, para os crentes, para os cristãos, o que o adversário de Deus tem feito? Ele cria essencial, sorrateiramente, de maneira muito sutil, se ele conseguir desfazer a unidade entre os irmãos, a unidade entre a liderança, isso já é uma situação muito degradante. Senhor Jesus. Então, muitas vezes é só uma questão de comunicação, muitas vezes é só uma falta, às vezes, de exercitar o espírito, às vezes é uma coisa simples, né, que fazem com que acontece isso, né? Rompe-se a unidade e aí cria-se um ambiente propício para ideias diferentes, cria-se um ambiente propício para despertar ambições, né, que são tudo ciladas do velho homem, são tudo coisas da natureza caída do velho homem. Criar seguidores e querer ser seguido, né? É um ambiente propício para isso. Essa questão da quebra da unidade
na igreja, né? A respeito de algumas práticas, de alguns assuntos, né? De algumas questões. Tudo isso, amados irmãos, faz parte do convívio humano, mas na direção do Espírito, orando, se consagrando, jejuando, se for preciso, nós, os irmãos, né, graças a Deus pela vida da igreja, conseguem chegar a um denominador comum. E isso é muito saudável para a vida da igreja, principalmente para a liderança. E assim você vai desviando o foco, desviando a meta, desviando o caminho, né? Um desvio, uma distração da noiva de Cristo, que precisa se preparar para a volta do Senhor, né? Senhor Jesus. E como é que nós reforçamos a vacina contra essas ciladas do inimigo de Deus, do adversário de Deus? Nós devemos manter o nosso espírito sempre reavivado. Invocar, né, Senhor Jesus, consagrar alguns minutos do seu dia para oração, se precisar jejuar. Irmãos, tenha sempre contato com a palavra. A Bíblia é a literatura que ajuda a compreender a palavra de Deus, ouvir, ver, ler, assistir, né? Hoje em dia com a questão da tecnologia, como você pode estar assistindo esse vídeo, né, ouvindo o que está sendo falado, ler. A internet é uma grande ferramenta. E para que assim a gente se acostume a ouvir o falar do Senhor, né? A ouvir o falar do Senhor, a palavra do Senhor para cada um de nós. Nós temos uma comunhão pessoal com o Senhor. E amados, a partir daí nós vamos ver que existe uma palavra profética, né? Uma palavra que normalmente vem através dos apóstolos, assim como foi Paulo escrevendo para Timóteo, né? E é a essência de vários livros do Novo Testamento. São epístolas, são cartas, são escritos de apóstolos, né, dos apóstolos naquela época, que simplesmente era a vontade do Senhor. Tanto é que, pela soberana vontade do Senhor, viraram, né, a Bíblia, fazem parte da Bíblia. Naquele momento, naquele contexto do que estava sendo escrito, do que estava sendo da intenção dos apóstolos ali na obra do Senhor, acredito que eles não tinham a menor noção de que fossem fazer parte da palavra sagrada de Deus, da Bíblia, que nós lemos depois de milênios, graças ao Senhor, nós temos acesso a ela. Então, irmãos, epístolas a Timóteo, epístolas a Tito, os irmãos vão ver que nós vamos passar nesse semestre, né, a programação, são essas epístolas, né, que nós vamos desfrutar, que nós vamos ter como guia da palavra profética. Eu vou ler mais um versículo para a gente, Senhor Jesus, para nós sabermos que como é a direção do Espírito, às vezes naquele momento, né, para o apóstolo que o Senhor levantou para estar à frente na obra, né? Se os irmãos quiserem acompanhar Gálatas, capítulo 2, versículos de 1 a 3, vou ler para os irmãos. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Tá vendo? São a mesma experiência com o apóstolo, né? Aqui, para ele não entrar em concordância, vamos dizer assim, com os judaizantes, que são aqueles que para ser cristão tinha que ter práticas judias, ele não aceitou circuncidar. O Senhor, não, de uma maneira soberana, não aceitou esse pretexto humano, essa questão de fazer a circuncisão.
Então, nós sabemos que o Senhor tem uma vontade e nós precisamos reconhecer que a direção naquele momento vem através da palavra profética, vem através da palavra ministrada pelos apóstolos, né? E isso é muito profundo e nós vemos alguns exemplos na Bíblia a respeito disso. Vou encorajar os irmãos a ler mais um versículo, né? Atos 16, 6. Senhor Jesus. Deixa eu só... E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Senhor Jesus, pregar o Evangelho, pregar a palavra a toda criatura, em qualquer lugar, em qualquer oportunidade, né? Você vê, nessa ocasião, foi escrito que o Espírito Santo impediu, porque o Espírito é quem faz a obra. Não são os apóstolos, não são os irmãos que estão na liderança, que são escolhidos naquele momento. O ministério é um, o plano de Deus é um, entendeu? Mas naquele momento existem coisas a serem feitas. Os irmãos gostam de usar o exemplo das regras da economia. Então, analisando matematicamente e historicamente, existem as situações que a economia, um plano de governo, ele segue. Mas naquele momento, há situações em que os governantes precisam aplicar. E muitas vezes é assim. Esse é um cuidado soberano do Senhor para cada um de nós. Nós sabemos o plano de Deus, de eternidade a eternidade, né? Nós sabemos, claro, sempre tem mais a conhecer. Nós temos a nossa limitação humana. Mas o Senhor precisa dar uma direção para aquele momento, para a igreja, para aquela situação. Então, irmãos, nós precisamos reconhecer isso, que o Senhor levanta os apóstolos, os profetas, para dar a sua palavra profética. Irmãos, esse é um reforço da vacina para as artimanhas do inimigo. Você sabe o plano de Deus, mas naquele momento, o que você vai fazer? Se não tiver a palavra profética, o inimigo já começa a esfriar a igreja. Né? Senhor Jesus, ele já começa a fazer cada um ficar no seu canto. Né, irmãos? E nós afirmamos, nós somos testemunhas de que mesmo com a questão da pandemia, a nossa dificuldade de nos reunir presencialmente, nós somos um. Nós temos a prática da igreja, da localidade. Nós estamos aqui na mensagem como a igreja em Hortolândia, né, nesse final de semana. Nós vamos, a palavra está sendo divulgada por áudio, por vídeo, por YouTube, por WhatsApp, mas a palavra, o Espírito, nós somos um. O Espírito é um, é o Espírito que faz a obra. Né? Nós somos escolhidos dele, nós não somos escolhidos por homem. Creia nisso. Né? Senhor Jesus. Um outro exemplo, também muito conhecido, né? Nós vamos lá para o Antigo Testamento, de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20 também. Depois a gente vai voltar um pouquinho. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, que diz: Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nós que somos crentes, nós estamos seguros, mas quem crê no profeta terão seus planos bem-sucedidos, né? Quem crê na palavra profética, na palavra daquele momento, que o Senhor soberanamente está levantando, vai ser vacinado contra as artimanhas do adversário de Deus, vai ter os seus planos muito bem-sucedidos. Aqui, Josafá era o rei, né, que estava determinando a questão da batalha naquele momento.
Alguns versículos antes, se os irmãos quiserem acompanhar, os versículos 14 e 15, tem o profeta Jaaziel. Então, o 14. Veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos a todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, aos que vos diz o Senhor, é o Senhor que estava falando, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. No 17, ele diz: Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parado e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Senhor Jesus. Amados, claro, aqui é o contexto do Antigo Testamento, o povo de Deus precisava passar por guerras, por conquistas, houve derrotas e vitórias de acordo com a credulidade do povo, vamos dizer assim, de acordo com o quanto eles dependiam do Senhor. E aqui era tomar posição, ficar parado, porque a batalha é do Senhor. Irmãos, tomar posição não é passividade. Tá? Não é passividade. Quando você crê na palavra profética, quando você tenta praticar essas verdades, você está tomando uma posição e não está sendo passivo. Passivo é você pegar a sua salvação e viver a sua vida normalmente como um cristão que não faz coisa errada, mas que não tem apreço pela palavra de Deus naquele momento, pelas coisas de Deus naquele momento. Isso é passividade. Então, amados, aqui o profeta, né, o rei Josafá, ele encorajou o seu povo através da palavra falada para um profeta. Foi um profeta usado naquele momento. Né? Você, quando fala a palavra de Deus, você está falando por Deus no ambiente onde você frequenta. Você está sendo profeta, pelo menos daquele momento. Tá? Não vamos dar o passo maior do que o encargo que o Senhor nos deu. Mas naquele momento, você pode estar falando a palavra profética na pregação do Evangelho, no cuidado com as pessoas. E uma outra passagem muito marcante, que a maioria dos irmãos conhecem também, lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 1, versículos de 1 a 3. Senhor Jesus, eu vou ler para os irmãos, Apocalipse capítulo 1, versículo de 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Senhor Jesus, como eu fui ajudado, mais uma vez. Aqui o Senhor trata todo mundo como servo, né? Deus revelando ao Senhor Jesus Cristo aos servos. Até o servo que foi nomeado, que no caso aqui é João, foi o apóstolo que escreveu o Apocalipse, ele também é tratado como servo. Mas o Senhor revelou através dele, deu a palavra para que ele passasse para os outros servos. Todo mundo foi servo aqui, é servo e devemos ser servo. Mas a função de João era receber essa palavra do Senhor e transmitir para todo o povo. Ai dele se não fizesse isso. E ele fez. Né? A palavra mostra isso. E aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda, que é aquele que pratica as palavras, serão bem-aventurados, serão felizes, serão prósperos, terão as suas coisas serão bem feitas, vai ter sucesso em tudo daquilo que pretende realizar. Por quê? Porque você não vai pretender realizar nada que não seja do plano de Deus para a sua vida. Nada que esteja fora do normal de uma pessoa que precisa viver
nessa época, nessa era, na era da igreja, na era da pandemia, que precisa trabalhar, estudar, ter o convívio da família, social, o viver da igreja com reuniões, né? Tudo isso é o viver da igreja, ou seja, nós fazemos parte da igreja. Então, o Senhor, você vai prosperar em tudo isso. Irmãos, os profetas que estão à nossa frente, eles nos encorajam, nos dão condições e orientam sempre a pregar o Evangelho, né? É sinal de quem ama a vinda do Senhor. Nós falamos de Apocalipse, né? E termina, né? Pois o tempo está próximo. Irmãos, o tempo está próximo. O Senhor está às portas. Então nós precisamos, mais do que nunca nesse momento, amar a vinda do Senhor. Um bom exemplo de quem ama a vinda do Senhor é imaginar uma família em que os pais viajam e a casa fica para os filhos. E quando os filhos sabem quando os pais vão voltar, eles vão lá, calculam o tempo que precisam para organizar a casa e organiza a casa quando os pais chegam, está pronto. Agora, e quando os filhos não sabem quando os pais vão voltar? Né? Se esses filhos não ligarem para os pais, vai ficar tudo por isso mesmo. Os pais vão voltar, vai estar tudo bagunçado. Agora, se os pais amarem, se os filhos amarem esses pais, eles vão manter a casa em ordem. Né? A todo momento eles vão manter a casa em ordem. Quando eles voltarem, né, os pais voltarem, vão entender que ali tem filhos que estão tentando viver uma vida normal, mas que mantiveram a boa ordem da casa. Assim é amar a vinda do Senhor, irmãos. É tentar viver pela vida do Senhor que está dentro de cada um de nós, de cada um de vocês que está assistindo, mas amar o Senhor, pregar o Evangelho, manter a casa, que é o seu coração, organizado. Não criar raízes de amargura, perdoar, não se ofender, né? Ter a sensibilidade para as coisas do Senhor, mas saber que, apesar de toda a dificuldade, a gente não tem nem condição de mensurar, às vezes, a dificuldade, o sofrimento que alguns irmãos, que alguns cristãos passam por essa terra. Mas siga amando a volta do Senhor. Porque assim, a todo momento que o Senhor voltar, ou se o Senhor voltar para qualquer um de nós, né? Se o Senhor vier a recolher a cada um de nós, ou seja, cada um de nós morremos antes da volta do Senhor, nós vamos estar pronto, né? Pronto naquela situação, naquela condição que o Senhor nos deu. Então, cuidar das coisas do Senhor, rede de contato, pregar o Evangelho, né? E na igreja, amados, existem várias funções na localidade. Até dízimos, ofertas, a você servir no local de reuniões, apesar que as reuniões estão bem restritas. Existem os comportores, estão na linha de frente, que é como se fosse a linha de frente de um exército. Mas, irmãos, tem a função. E se você tem função, você está tentando cooperar com o Senhor e você ama a vida do Senhor. E não é a plena maturidade ou a plena capacidade que o Senhor deu. É a questão da progressão. Progressivamente, você percebe que a vida do Senhor vai avançando dentro de cada um de nós. Literatura, muito importante, ajuda muito. A gente tentar desfrutar da literatura e fazer com que outras pessoas também desfrutem dessa literatura. Através da comportagem, de passar um livro. Enfim, a pregação do Evangelho é cuidar das coisas do Senhor. Cuidar dos conservos, cuidar dos recém-convertidos, cuidar da sua casa, da sua família, dos seus parentes, dos seus amigos, do seu ambiente de trabalho, de escola. Senhor Jesus, mostrar que nós estamos sensíveis àquilo ali. Toda oportunidade, falar que nós precisamos ser cristãos, viver por essa vida, que nós vamos passar por todos os sofrimentos, mas o Senhor é com cada um de nós. Né? Vamos ler os últimos 2 versículos, lá em Mateus 24. Senhor Jesus. Mateus. Senhor Jesus. Mateus 24.
45 e 46. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, irmãos, é uma palavra de encorajamento também. Né? Se nós estamos ajudando os irmãos, se nós estamos levando o Senhor para as pessoas e levando as pessoas até o Senhor, em oração, nós vemos na mensagem da semana passada, o ministério da oração, através do jejum, através dos cuidados humanos, enfim, levar uma palavra sólida, uma palavra saudável, né, através de tudo que nós estamos ouvindo e vendo através dos apóstolos, através da palavra que é ministrada pelo Senhor, dos servos que estão como apóstolos, que estão à nossa frente, os profetas que falam a palavra do Senhor. Nós vamos ver que quando o Senhor voltar, nós vamos para o reino com o Senhor. Né? Nós precisamos anelar isso. E, Senhor Jesus, muito obrigado. Deus abençoe a cada um daqueles que estão assistindo. Né? E assim nós vamos seguindo na palavra que o Senhor nos tem falado. Né? Lembrando que esse foi a primeira parte da mensagem que chama Destinatário, Timóteo, né? Graças ao Senhor, graça, misericórdia e paz para cada um dos irmãos. Muito obrigado, Jesus é o Senhor.